a partir das 9 da manhã. E eu quero parabenizar aos homens, né? Outubro inteiro só falando das mulheres, enchendo a bola delas, né? Mas elas merecem, né? As mulheres merecem, glória a Deus por isso. Mas também não posso deixar de olhar para os irmãos, para os homens e agradecer a Deus por suas vidas. E dizer o quão preciosos são vocês. A mesma palavra que o anjo, olhando para Gideão, declarou para ele, eu quero declarar para você, homem, de todas as idades, varão valoroso. Você é um varão valoroso, você é uma pessoa valorosa, você é uma pessoa especial, você tem dons e talentos específicos teus, então toma posse. E faz diferença nesse mundo. Você jovem, você criança, você adolescente, você adulto, faça a diferença no nome de Jesus. Nós poderíamos citar, muito obrigado, irmã. Aqui é assim, faltou a Caroline, está estudando, hoje ela tem curso, está lá na escola. A Eduarda está fazendo um trabalho da faculdade online lá. Está lá tendo uma reunião online na escola, então há momentos que a gente fica desprovido de algumas coisas. Mas Deus, Ele não nos deixa nunca sem a sua presença, sem o seu apoio, sem o seu auxílio. Eu poderia começar nessa noite, que esse mês eu quero falar sobre estes homens notáveis. Falamos outubro sobre essas mulheres incríveis e Deus falou-nos muito ao coração com o exemplo de vida de muitas irmãs. E Deus quer falar nesse mês de novembro acerca de homens notáveis, homens que fizeram a diferença. E eu posso ver homens notáveis em você, meu irmão, e mulheres incríveis em você, minha irmã. Amém? Poderíamos falar de algumas pessoas que sempre têm estado em cena, de alguns patriarcas do Antigo Testamento, de alguns discípulos e apóstolos do Novo Testamento. Mas eu quero iniciar essa série com um homem que ele preparou o caminho do Senhor. Ele preparou o coração do povo para a chegada de Jesus. E este homem se chama João Batista. Um homem que fez muitas maravilhas. Não operou um milagre. Não há registro de um milagre sequer de João Batista. Mas Jesus deixa uma nota acerca de João Batista dizendo: de todos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, em Marcos capítulo 1. Glória a Deus. Evangelho de Marcos capítulo 1, de 1 a 8, texto da palavra do Senhor ao meu e ao seu coração. Toma posse daquilo que Deus quer falar com você, amém? Porque até mesmo estudando a vida de um homem, nós podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 1, diz-nos assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama de um deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados no rio Jordão, confessando seus pecados.
E João andava vestido de pelo de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o nosso Deus. Irmã Cristina, fale ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Sim, Deus. Ó Deus. Amém, Jesus. Sim. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Irmãos, falar de João Batista, falar deste homem, é algo que enche o nosso coração. Porque João Batista é um homem notável, um homem que fez diferença, que mostrou diferença e que deixa a nós um legado, um homem notável que traz para nós experiências marcantes. Lendo todos os relatos sobre João Batista, nos evangelhos, aquilo que os profetas falam dele, porque Isaías fala de João Batista, Malaquias fala de João Batista, outros também falam de João Batista no Novo Testamento. E nós temos um conteúdo muito expressivo sobre a vida dele. Poderíamos passar esse mês todo ele falando apenas da vida de João Batista, pela muita informação e lição e bênção que ele tem para contribuir com a nossa vida. Mas eu trouxe algumas para serem analisadas nessa noite, para serem absolvidas pelo meu e pelo seu coração. 400 anos depois que Deus enviou o último profeta no Velho Testamento, 400 anos, Deus silenciou-se. Por 400 anos, Deus não falou, enviando um profeta. Mas Deus então, em um momento específico da história, quando a Bíblia chama de plenitude do tempo, quando Deus então Ele quer demonstrar a sua graça na plenitude, Jesus virá, e nesse momento, Deus Ele envia João Batista. Ele envia João Batista como porta-voz, como aquele que prepararia o caminho do Senhor. E eu quero te falar um pouco sobre a vida de João Batista. Um homem notável porque nasceu milagrosamente. Eu quero que você pare e pense. João Batista nasceu num lar de servos de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 6 e 7, escuta, diz assim: e eram ambos quem? Os pais de João Batista, Isabel e Zacarias, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os preceitos de Deus, todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. O texto nos diz que João Batista vai nascer num lar de servos de Deus. E eu quero começar dizendo que o nosso lar, a nossa casa,
precisa ser para todos aqueles que residem lá, um lugar onde Deus é louvado, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir e para falar poderosamente em cada coração, onde nós precisamos dar primazia ao Senhor, num lar onde não há possibilidade humana de que uma criança corra por aquela casa, de que se ouça uma mãe chamando o filho, ou então advertindo o filho por alguma travessura. Não há essa possibilidade. Isabel estéril, ambos já idosos, não há possibilidade. Mas o texto nos diz que o nascimento de João Batista não foi uma obra apenas de um sentimento humano, de um desejo humano, mas um poder de Deus. Escuta, ambos de idade avançada, lembrando um pouquinho daquilo que antecedeu ao nascimento de João Batista. Zacarias, ele era sacerdote, e ele estava ministrando no templo, ele estava trabalhando no templo, e um anjo o visita. O anjo Gabriel, diz o texto, o anjo Gabriel visitou Zacarias e anunciou que ele seria pai. O texto nos diz que aquilo moveu as emoções de Zacarias de tal maneira, mas Zacarias, ele não acreditou de tudo. E por não ter acreditado, por não haver acreditado, ele ficou mudo. Sua possibilidade de falar foi tirada dele. E a partir daquele momento ele ficou mudo. Mas passaram-se os dias, e de fato o menino veio nascer. E o que acontece? Ao 8º dia, a mãe Isabel está com o menino no templo, ele vai ser circuncidado, como a lei de Moisés assim ordenava. Ele seria circuncidado, e aqueles homens que estavam com o menino nos braços, então, disse: vamos chamá-lo Zacarias, o nome do pai dele. E Isabel na mesma hora interveio: não, de maneira nenhuma, ele se chamará João. E o povo começou a pensar, e aqueles homens começaram a indagar: mas não há ninguém que se chama João na família, não é uma tradição da família de vocês, não é um nome comum entre vocês. E eles falaram: pergunta para o pai. E eles foram lá e falaram com Zacarias através de sinais, diz o texto. E Zacarias fez sinal pedindo uma tabuinha. E eles deram uma tábua a ele, e ele escreveu o nome que seria o nome do menino. E quando eles leram, estava escrito João. Estava escrito João. E neste momento, quando ele escreve João naquela tábua, a língua dele se solta e ele começa a falar, e ele começa a glorificar a Deus. Oh, glória! E o nascimento de João Batista foi alguma coisa repleta do sobrenatural de Deus. E eu queria que você parasse para pensar que João Batista, ele nasceu com um propósito específico. Ele nasceu de Deus, da vontade de Deus, com um propósito específico, e ele cumpriu esse propósito. Mas eu não quero que você se esqueça de uma prerrogativa, que é o livre-arbítrio, que engloba não só a minha e a sua vida, mas a vida de toda a humanidade. Toda a humanidade tem liberdade. Livre-arbítrio é liberdade de escolha. Todos nós temos liberdade de escolha. Nós olhamos para João Batista aqui, e nós entendemos que ele faz parte do mesmo pecado que também faz parte da nossa natureza. Quando a palavra nos diz, e eu repito praticamente todo culto esse texto, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
João Batista também estava destituído da glória, também esteve. Ele também era pecador e ele também tinha livre-arbítrio. Mas uma coisa que eu quero ressaltar com essa ênfase que estou fazendo é para que nós não tenhamos uma visão romântica da vida de João Batista, para acharmos que ele nasceu miraculosamente e que a vida dele foi uma vitória, de vitória em vitória no Senhor, sem que ele tivesse que se esforçar muito, sem que ele na sua adolescência não tivesse dificuldades também para se manter na postura de servo, sem que ele não tivesse de se esforçar para abdicar e abrir mão de tudo aquilo que a sua carne desejava. Muitas vezes nós olhamos para estes homens e mulheres de Deus e achamos que a vida dele foi mar de rosa, e que eles venceram assim, no estalar de dedos. Mas João Batista, ele nasceu e cumpriu o propósito pelo qual ele nasceu, porque ele lutou para isso, buscando o Senhor, entregando-se ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Não houve facilidade. Ele era pecador como eu e você, tinha os mesmos sentimentos e desejos, era tentado como eu e você. Se nem Cristo foi isento de tentação, nenhum mortal há que tenha sido. O que ele foi e o que ele fez, ele não foi e não o fez sem muita luta, sem muito esforço, sem muito quebrantamento. Então eu quero dizer para você nessa noite, olha, nós podemos cumprir o propósito também do nosso nascimento. Nós podemos cumprir o propósito pelo qual nós nascemos. Porque se João Batista conseguiu, sendo tão humano como eu e você, não sendo um semideus, não sendo um super-homem, sendo tão humano como eu e você, ele conseguiu cumprir o ministério dele, nós também podemos. Só não podemos negligenciar a vontade de Deus, só não podemos nos esquecer do que Deus tem para a nossa vida. Escuta, não tire dos homens notáveis da Bíblia, não tire dos homens notáveis de ontem, não tire dos homens notáveis de hoje a sua humanidade. Porque o que alegra o coração de Deus, irmão, o que alegra o coração de Deus, irmã, é o fato de, tendo possibilidade de fazer aquilo que desagrada, nós lutarmos para agradá-lo. Amém? É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Se eles fizeram, e se nós estamos fazendo, não o faremos sem muita luta, sem lutar contra a nossa natureza decaída, contra o pecado que tenta nos vencer todos os dias, contra sentimentos, desejos e tentações que todos os dias nos tenta assaltar. Mas João Batista conseguiu. Ele aceitou sua missão, podendo fugir dela como Jonas, ele não fugiu. Podendo abandonar como Demas, ele não abandonou. Podendo deixar-se corromper como Sansão, ele não se deixou corromper, ele não se deixou esfriar. Então glória a Deus pela vida dele. Não se deixou ensoberbecer, se envaidecer e se orgulhar como aqueles que ostentavam seu título religioso, como Anás, Caifás, sacerdote, sumo sacerdote, né? Aqueles que perseguiram Jesus, que lutaram para crucificar Jesus, religiosos, enxergados pelo povo como homens grandiosos, homens de Deus. Quantas pessoas ostentando esse título, essa pessoa hoje, que quer ser vista, que quer ser adorada. Mas eu olho aqui a vida de João Batista, uma vida simples, uma vida humilde,
mas uma vida gloriosa para Deus, e é isso que importa. Ele fez a diferença, simplesmente viveu para a vontade de Deus. Irmãos, John Blanchard vai dizer assim, escuta: a vida no que ela tem de melhor significa colocar Deus em primeiro lugar. Pensa nisso. A vida no que ela tem de melhor significa colocar Deus em primeiro lugar. Olha, quando a gente lembra de Isaías dizendo assim, olha, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra nunca existirá na vida daquele que tem deixado Deus em segundo plano. Nunca. Porque a Bíblia nos diz, escuta isso, as pessoas acham que estão fazendo, estão trabalhando, estão lutando, estão fazendo, não estão alcançando, não estão progredindo, não estão prosperando, estão apenas dando murro na vida e levando o murro dela. Porque tudo aquilo que tem conquistado não significa nada. A felicidade não as envolve e não satisfaz. O amor real não as satisfazem. Uma luta incessante que nunca termina, mas a morte vai paralisar essa luta. E de que valerá? Tanto esforço para coisas pequenas que ficarão por aqui. Tenho visto isso. Tenho passado por irmãos desta igreja todos os dias, na rua, em todos os lugares, fazendo de tudo, mas não estão aqui. Fazem de tudo. Estão preocupados com tudo, lavando o carro agora, de noite. Lavando a calçada, varrendo a rua. Cuidando da casa dele, mas a casa de Deus sempre vazia. Mas há tristeza no nosso coração? Quem tem que estar aqui está. Aleluia! Quem tem que estar aqui está. Porque a Bíblia está dizendo para nós, se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós podemos dizer que somos prósperos. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, João Batista fez isso, ele buscou o Senhor. E eu glorifico a Deus pela vida dele. Nós precisamos buscar também. Escuta mais. Ainda que não hajam registros bíblicos da minha vida, da sua vida, eu nunca achei nenhum texto falando da minha vida aqui. Ainda que não tenha nenhuma profecia específica sobre eu e você, como alguns homens que estão registrados aqui, como é o caso de João Batista, lá em Isaías, em Malaquias. Nós também nascemos de forma milagrosa. Porque se eu comecei falando que João Batista, ele nasceu de forma miraculosa, milagrosa, e que todo o nascer dele envolveu o sobrenatural, irmãos, não existe nada, nem ninguém que exista ou nasça nesse mundo, que não seja tão somente pelo poder e a glória de Deus. Então somos também milagre do Senhor. Mas 2 vezes milagre. Porque não somente nascemos da água, mas também nascemos do Espírito. Porque nós não nascemos pela vontade do homem, pela vontade da carne, pela vontade do sangue, diz a palavra, mas nós nascemos pela vontade de Deus. E se isso é verdade, irmãos, nós também somos frutos de milagre. Mas por que você nasceu? Por que você nasceu? Você nasceu porque Deus tem um propósito para a sua vida. Você nasceu porque Ele tem algo específico para você. Ele tem uma missão para você cumprir nesse mundo. Você nasceu segunda vez. Olha como que você é abençoado. Você nasceu da água, mas agora você nasceu do Espírito. E por que você nasceu do Espírito? Você nasceu do Espírito exatamente porque o Senhor tem tocado o teu coração.
O Senhor tem se manifestado a você, talvez porque você também deu a você mesmo a chance de receber a palavra, a chance de ouvir a palavra, a chance de ser ministrado pela palavra. E Deus quer te abençoar e Ele tem missão para você. João Batista não existiu por existir. Deus falou assim: olha, vou dar um filho a essa senhora. Ela deseja um filho há tantos anos. Ninguém nasce por nascer, irmão. Se você ainda não encontrou a razão da sua vida no Senhor, se você ainda não encontrou a razão da sua vida no Senhor, o seu ministério, aquilo que Deus quer te usar, se você não achou ainda, não encontrou, você precisa buscar. Você precisa buscar. Porque quando eu cheguei na igreja, eu cantava no mundo. E eu disse assim para Deus: Senhor, se eu não puder cantar na igreja, o que eu vou fazer? E desde então, não cantei mais. Cantei muito pouco na igreja, perto do que eu cantava lá fora. Canto aqui no banco, mas aqui na frente. Mas digo para o irmão e para a irmã: Deus me deu um ministério. Deus me colocou a palavra dele na minha boca. E eu digo para você: olha, assim como João Batista tinha o seu livre-arbítrio, assim como João Batista tinha a sua liberdade, mas ele não abriu mão do projeto de Deus para ele. Ele não usou a sua liberdade para dar ocasião à carne, como a palavra diz. Ele não usou a sua liberdade para que o pecado abundasse, mas antes, onde outrora abundou o pecado, agora somente a graça abundará. Assim era a vontade dele e assim precisa ser a nossa. Porque assim como João Batista tinha liberdade, livre-arbítrio e manteve-se firme na posição de servo, ele está dizendo e nos dando exemplo nessa noite, dizendo: homens, vocês podem fazer a diferença, vocês podem fazer muito para a glória de Deus, vocês podem ser homens irrepreensíveis, pessoas que não se vendam, não se corrompam, pessoas que busquem o Senhor e deem ao Senhor o seu melhor. Glória a Deus. Um homem notável, cheio do Espírito Santo. O texto da palavra de Deus vai nos dizer, lá em Lucas capítulo 1, versículo 15, diz assim: porque será grande diante do Senhor. Olha a palavra para João Batista, olha a palavra antes do nascimento dele. Irmão e irmã, você acha que você nasceu para ser pequeno? E eu não estou falando grande como financeiramente não, tá? Estou falando grande de casa bonita, estou falando grande de carro importado não, tá? Mas você acha que você nasceu para ser pequeno diante de Deus? Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Essa era a palavra de Deus para a vida dele. Mas importa lembrar uma coisa, irmãos, que ele nasceu cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe, ele estava cheio do Espírito Santo. Mas quem faz essa manutenção? Quem faz a manutenção do Espírito Santo na sua vida, irmão? Você. E como você faz essa manutenção? Como você faz essa manutenção? O que você precisa fazer para manter o Espírito aí, irmã? Amém. Santidade, busca, palavra, oração, jejum, consagração. Irmãos, ele nasceu cheio do Espírito Santo e desde o ventre ele era cheio do Espírito Santo, mas ele viveu a vida dele todinha cheio do Espírito Santo porque ele fez essa manutenção.
Porque tendo liberdade para fugir como Jonas, já falei, ele não fugiu. Amando, tendo liberdade para amar o presente século como Demas, não amou. Tendo liberdade para se vangloriar, porque seria ele sucessor do seu pai era sacerdote, também seria, e todos os louros e as honras de um sacerdote, né? De um ministro religioso, que eles prezavam tanto, mas não estava no coração dele. Ele não foi sequestrado por essas coisas, mas ele coloca sim diante do Senhor uma vida em que o Espírito Santo se alegra. Sua vida está alegrando o Espírito Santo, irmão? Tá, irmã? Nossa vida precisa alegrar o Espírito Santo do Senhor. Um homem notável que coloca a sua vida no altar. Escuta. E o que eu falo, olhando para a vida de João Batista, o que eu falo para mim e para você? A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo. À medida que você vai se entregando, à medida que você vai se doando, à medida que você vai dando oportunidade a você mesmo, o Espírito começa a fazer a obra, e você começa a ser conduzido, e chega um momento, aquele ápice, aquele momento glorioso em que os seus olhos se abrem, como os olhos de Paulo, que essas escamas caem, e você agora compreende quem você é, você compreende quem o Senhor é, você compreende quem o seu povo é, e o que você representa para esse povo, o que esse povo representa para você. Lembra de Isaías? Lembra de Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono. A sua glória enchia aquele lugar. E o texto vai dizer que eu disse assim, Isaías falando: ai de mim, porque vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Senhor. Mas Deus toca nos lábios com uma brasa que o anjo tira com uma tenaz do meio do altar, e toca nos lábios do profeta. E Deus pergunta: olha, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E o profeta agora tem condições de dizer assim: ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está falando com você nesta noite. Deus está falando com você nesta noite. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo habita em você, mas você precisa fazer manutenção deste Espírito, dando ao Espírito um templo do qual ele se agrade em habitar. Porque se nós não nos consagramos, se nós não buscamos, se nós não buscamos ajustar a nossa vida, ajustar a nossa conduta, ajustar os nossos pensamentos, ajustar aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, se nós não fazemos uma limpeza na nossa vida, o que acontecerá é que esse Espírito não encontrará condição de continuar residindo em nós. Mas ele conseguiu encontrar residência em João Batista. Que ele encontre em nós. Amém, irmãos? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem um ministério. O Espírito Santo é a terceira manifestação de um único Deus. O Espírito Santo se manifestou logo após que Jesus deixou este mundo, voltou para o céu, mas ele disse a nós: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o ajudador, o consolador, que vos guiará a toda a verdade, o Espírito Santo da verdade. O ministério do Espírito Santo, irmão, é manter-nos
olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo não tem como ministério falar dele, para que você ore ao Espírito, para que você pregue ao Espírito, para que você ore. Não, ele te convence a adorar a Cristo, ele te convence a viver para Cristo, ele te convence a buscar a Cristo. E se você faz isso, você consegue tomar posse do conselho de Paulo. Ele disse assim, enchei-vos do Espírito Santo. Amém? E se Paulo disse, enchei-vos do Espírito Santo, ficar vazio, irmão, nesse tempo, ficar vazio, preocupado só com as coisas dessa vida, ficar vazio, só preocupado com a minha casa, com as minhas coisas, e você está vazio, irmão. E você está vazio. E tem muita gente vazia. Tem muita gente vazia. Tem muita gente só cheio de religiosidade, cheio de questões humanas, cheio de intenções humanas, ministérios abençoadíssimos humanamente. Mas Deus, Ele quer mais do que isso. Deus, Ele quer mais do que isso. Ele quer muito mais do que um templo cheio. Ele quer vidas cheias. João Batista, um homem notável, ele foi precursor fiel da vinda de Jesus. Precursor fiel da vinda de Jesus. A palavra precursor fala de alguém que se antecipa, alguém que vem antes para preparar para aquele que virá, alguém que vem para preparar, e exatamente o que Marcos no capítulo 1, versículo 3 nos disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém? Irmãos, na antiguidade, os reis, quando ia visitar uma província do seu reino, ele mandava com antecedência um mensageiro, e o mensageiro ele ia para avisar aquela aldeia, aquela cidade, que o rei iria visitá-la. E em sabendo este anúncio, em sabendo desta informação, o que acontecia? O povo se preparava, a cidade se preparava, reparos eram feitos para que quando o rei chegar, ele encontre uma cidade impecável, ele encontre um povo ansioso para recebê-lo, ansioso para vê-lo. João Batista, ele preparou o coração dos homens naquela época para a vinda de Jesus, e ele fez um trabalho glorioso, irmãos. Olhamos para João Batista aqui, e o texto nos diz que o povo da Judeia todo e de Jerusalém todo ia para o deserto onde ele estava, para ouvir as suas palavras, para ouvir a sua pregação, para ser batizado. Ele veio preparar o caminho para a chegada do Senhor, e ele preparou. Mas quando eu olho para essa missão de João Batista, eu penso na igreja. Porque se João Batista ele foi precursor da vinda de Jesus, eu quero que você tome posse de uma missão que você tem, porque você, irmão, e você, irmã também, é o João Batista de hoje. Porque se ele foi precursor da vinda, escuta e presta atenção e toma posse e abre a tua boca e começa a dizer àqueles que ainda não conhecem a verdade da palavra, porque você é precursor da volta dele. Se João Batista tinha como missão anunciar que Jesus está vindo, você tem como igreja do Senhor a missão de dizer: Jesus está voltando. Precursor da sua volta. E preparar o caminho hoje,
como naquele tempo também é preparar vidas para que se arrependam dos seus pecados, como João Batista pregava. Preparar o caminho é fazer com que, quando o rei chegar, ele veja uma cidade que o deseje, pessoas que o desejem, que o anseiem, que o glorifique. E eu pergunto para você, você tem feito pela sua vida, pelas suas ações, com que corações desejam o Senhor? Você tem anunciado a Cristo para que pessoas desejem o Senhor e aguardem com alegria e com ansiosidade, como o salmista no início do culto, pela sua volta? E com esta mesma força, com esse mesmo poder que o Espírito Santo dá para você buscar preparar outros corações, você tem feito reparo no seu próprio coração? Na sua própria vida, para que Jesus voltando, ou para que você indo ao encontro dele, você se apresente a ele de forma digna, de forma agradável? Fico pensando, irmãos, porque João Batista veio preparar o caminho de Jesus. Nós estamos preparando o retorno de Jesus, a volta de Jesus. A nossa boca não pode se calar, nós precisamos falar para esse mundo: Jesus está voltando. É conto, é fábula, é história da carochinha, não importa o que o homem pense. A verdade é verdade, e ela não vai deixar de ser verdade, porque alguns a têm por mentira. Não vai deixar de ser. E eu fico pensando, o que nós estamos fazendo para promover fé no coração daqueles que ainda não encontraram a verdade e têm buscado a verdade no mundo que jaz no maligno? Difícil. Atos capítulo 1, versículo 9 a 11 diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e a nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como que para o céu o viste ir. Jesus estava dando as últimas instruções, e o texto nos diz que havia mais de 100 pessoas reunidas ali. E nesse momento Jesus começa a subir, e ele está falando e começa a subir, e os homens começam a olhar, e a multidão começa a olhar, e Jesus está subindo, e o povo cada vez levantando mais a cabeça e olhando mais para cima, até que Jesus é envolvido pelas nuvens e desaparecem nas nuvens. E aqueles homens continuam fitos com os olhos no céu, procurando para ver se ainda veem ele. E nesse momento, 2 varões, 2 anjos do Senhor, se põe ao lado daquela multidão e diz: porque vocês estão olhando para o céu? Varões galileus, porque estão olhando para o céu? Porque este que vocês viram ir, é o mesmo que há de voltar, ao mesmo que há de voltar. Essa precisa ser a nossa declaração. Precisamos preparar o caminho para o Senhor, Ele está voltando. Nós celebramos a ceia do Senhor, e o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto acerca da ceia, e celebrando a ceia naquela ocasião, ele vai dizer lá no capítulo 11, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, até a volta dele, Jesus está voltando, irmãos. Coloca a sua vida no altar. Jesus está voltando. Faz os seus projetos, tenha metas. Enquanto você está vivo, sonhe, trabalhe, estude. Mas sem Jesus no primeiro lugar, o que você faz é perda de tempo. Está trabalhando para o fogo.
está trabalhando para o fogo. E a Bíblia nos diz em um dos profetas, não me lembro agora, mas diz assim, olha, não, eis que não vem do Senhor dos Exércitos que o homem trabalhe para o fogo. Não é do coração de Deus. Mas tem muita gente trabalhando para o fogo, porque vai trabalhar, e quando pensa que vai descansar, somente o fogo vai consumir tudo. Um homem notável, João Batista, porque glorificou a Jesus com o seu ministério. Estou finalizando aqui, irmãos. Fica de boa, que nós estamos terminando. Amém? Mas deixa Deus falar o seu coração a si mesmo. Um homem notável porque ele glorificou a Jesus com o seu ministério. João Batista, ele glorificou a Jesus com o seu ministério porque uma característica que marca a pessoa de João Batista é a humildade. João Batista não se deixa sequestrar por nenhuma fama. Ele não deseja louros. Irmãos, até nas igrejas, até nos pastores, nós vemos hoje arrogância, nós vemos hoje pessoas que querem aparecer, pessoas que querem se projetar, pessoas que querem se lançar na mídia e ser o bambambam. Nós vemos hoje pessoas que estão importando apenas com o crescimento financeiro, material. Estamos vendo isso, mas não vemos isso em homens que são notáveis aos olhos de Deus. Não vemos isso na vida de João Batista. Olha, sonho de todo pastor, sonho de todo pregador, eu acredito que seja uma multidão ouvindo a palavra de Deus, e não pela multidão, não pelo status, irmão, mas pela quantidade de ouvidos recebendo a palavra, pela quantidade do coração recebendo a palavra. Mas pensa num homem que ele começa a pregar e o deserto se enche, porque o texto nos fala que o povo todo daquela região da Judéia e Jerusalém ia em peso para o deserto, para ser batizado. E o homem não só prega não, ele batiza. E ele não batiza 1 ou 2, 3 ou 4 por ano não. E batiza é muita gente, todos os dias. Todo dia tem batismo, todo dia é dia de festa. Ô glória. Repetindo um texto que eu disse no início, lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, disse assim, ó, em verdade vos digo, isso Jesus falando, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Jesus disse essas palavras. E o próprio João Batista batizou Jesus. Gente, se não fosse um homem cheio do Espírito Santo de Deus, estaria hoje contando vantagem do que fez, das maravilhas que operou. Gente, como que às vezes um ministério, como que às vezes um cargo na igreja, como que às vezes as pessoas se projetam e querem roubar a glória que é de Deus. Quantas vezes as pessoas querem aparecer e só se sentem felizes quando estão no auge. Por que os cultos, escuta isso, igreja amada, porque você é a igreja que está sempre aqui. Por que os cultos do domingo é muito diferente dos cultos da quarta-feira? Eu digo que alguns irmãos realmente não podem estar aqui na quarta. Alguns irmãos estudam, alguns irmãos trabalham, mas muitos irmãos só gostam do domingo, irmão. Domingo à noite, principalmente. João Batista tem tudo para se envaidecer, para deixar o seu coração ser sequestrado pela fama. Olha, eu prego muito bem, olha a multidão que vem me ouvir. Eu batizo gente todo dia. Sou o cara. João Batista não tem isso no coração dele. E é isso que faz a diferença na vida de João Batista.
E é isso que precisa fazer a diferença na nossa vida. Estamos aqui não é para aparecer. A Bíblia nos diz que diminua eu, mas que Ele cresça. Amém? Que apareça Ele e que eu desapareça. Nós cantamos isso e a palavra diz isso. E agora quando Jesus vem para ser batizado por esse homem não tem uma outra reação senão dizer o que ele disse lá em Mateus 3,14. Eu é que careço ser batizado pelo Senhor e vens tu a mim? Eu é que preciso da tua bênção e o Senhor vem a mim? Eu que careço. E Jesus disse para ele assim, deixa por um pouco, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mas olha só o que João Batista ainda vai dizer, já lemos, mas eu quero ler mais uma vez, versículo 7 do capítulo 1 de Marcos. E pregava, a pregação dele. Após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno, abaixando-me de desatar a correia das suas alparcas. Eu batizo vocês com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Pregação de João Batista. Um homem que glorifica a Deus, coloca Deus em primeiro lugar, que dá a Deus o seu melhor, que não se envaidece daquilo que ele faz na obra de Deus, mas ele nem se sente digno de fazer, porque quando ele diz assim, olha, porque eu não sou digno nem de ir abaixando-me desatar a correia das alparcas, ele está dizendo assim, olha, isso é serviço de um escravo. Naquela época isso era esse serviço de um escravo. Eu não posso, diante do meu Senhor, eu não me comparo nem mesmo a um escravo. Sendo-me eu comparado a um escravo, me sinto grande demais diante de quem Ele é. E pensa como que muitas vezes nós nos achamos, irmãos. Como nós nos colocamos em primeiro lugar, como nós pensamos em nós mesmos, quando nós sempre temos desculpa acerca de nós, para não fazer as coisas de Deus, para não dar a Deus o nosso melhor, como nós temos desculpa, eu estou cansado, eu estou com sono, é sempre eu. Mas João Batista diz, nós precisamos aprender com outro homem notável, que é o apóstolo Paulo, porque ele disse assim, você conhece o texto lá em Gálatas 2:20, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo não mais eu. Então deixa esse eu de lado. Deixa Cristo viver. Faz a obra dele enquanto é tempo, porque a noite vem para quem não pode mais trabalhar. Irmãos, um homem digno, um homem cheio de talentos, um homem cheio de conquistas espirituais, porque ganhar alma é glorioso para Deus, batizar vidas é glorioso para Deus, foi ordem de Jesus para a igreja dele. Esse homem estava fazendo uma obra tremenda, mas estas coisas que ele fazia, escuta, não recebeu do seu coração legalidade para se tornar instrumento de autopromoção para ele. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas se autopromovendo com aquilo que faz. Deus está dizendo, não estou agradando de você. São aqueles que Jesus declarou, lembra lá, quando Jesus vai dizer assim, muitos naqueles dias me dirão, mas Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz de tudo. Aí Jesus vai falar com ele, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço, vós que praticais iniquidade, conheço, você fazia a obra, mas onde está a glória? Quem recebeu a glória? Para quem você fez? A quem você gloriou? A você? Não vos conheço.
Porque talvez a palavra que você pregou, a palavra que é a minha palavra, independente se com falsidade ou com fingimento, já ouviu essa, você já leu essa palavra também, né? Quando Paulo fala lá, olha, ainda que pregaram com fingimento, a palavra alcançou alguns. Então essa palavra que você falou, abençoou aqueles que recebeu ela como palavra minha. Mas você não recebe agora, e não tem galardão diante de mim, porque você fez para você. O aplauso que você recebeu, as honras que você recebeu, os elogios, os tapinhas nas costas, é o único galardão que você tem. A sensação de ser visto, né? A iluminação sobre você. O holofote humano é a única luz que vai brilhar sobre você, porque a luz da minha glória não brilha sobre aquele que dá glória a si mesmo. Por isso a Bíblia nos diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo, glória, para a glória de Deus. Amém. E a gente finaliza aqui, olhando para a vida de João Batista, um homem notável, irmãos. E como nós temos homens notáveis na palavra do Senhor, como nós temos homens notáveis nesse tempo de hoje, homens que fazem diferença. Eu quero falar para você, meu irmão, homem, continue fazendo a diferença. Se você é um homem cheio do Espírito Santo, não se deixe esvaziar, não se deixe ensoberbecer pelos seus dons e talentos, mas com humildade, lança tudo que você é e tem nos pés do Senhor. Deixa Ele guiar os seus passos, e você será sempre bem-sucedido, onde quer que você andar. Em tudo que você colocar as mãos, você vai prosperar. A bênção vai estar com você, porque o Senhor da bênção vai estar. No nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Continue ministrando ao nosso coração, falando a nossa vida, a nossa alma. No nome de Jesus. Feche os teus olhos. Deus glorioso, nosso Pai bendito, muito obrigado, meu Deus. Mais um dia na tua presença, mais uma noite na tua casa, mais uma vitória, mais uma bênção. Nós te louvamos e te bendizemos por tudo que tu és e por tudo que fazes em nosso favor. Obrigado nesta noite, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo servo maravilhoso do Senhor, o irmão João Batista, que pôde trazer para nós, com a sua vida, exemplos e lições que nos fazem crescer e que nos ajuda, Pai, a viver de forma positiva na tua presença. Muito obrigado, Pai. E eu quero ministrar nesta hora a bênção do Senhor sobre cada um dos irmãos, sobre cada homem que aqui está, sobre todos aqueles que, impossibilitados de estarem aqui nesta noite, não estão. Abençoe os homens desta igreja, abençoe todos os homens que vão ouvir esta palavra, Pai, neste e em qualquer tempo nas redes sociais. Eu te peço, Deus Todo-Poderoso, que abençoe os homens, para que as igrejas se encham também de homens, homens que façam diferença, homens que levantem mãos santas, homens que ajam segundo o Espírito Santo do Senhor, homens que se deixem ser instrumentos para a glória do teu nome. Deus Todo-Poderoso, a tua bênção também sobre as irmãs, sobre cada irmã que aqui está, sobre aquelas que aqui não estão e que foram impossibilitadas de estarem, mas que a tua bênção estejam com elas também, no nome de Jesus. E que o teu povo saia da tua casa cada dia, Pai, cheio da graça, cheio da alegria, cheio da tua unção, para fazer diferença lá fora, nas trevas. No nome de Jesus nós ministramos bênção, ministramos vitória, em o nome de Jesus. Amém, amém. Povo de Deus diz amém, amém.